E depois da traição? Todo mundo fala do antes, como descobrir, como confrontar, e ninguém fala do depois que a poeira baixa. Você descobriu a traição e agora chegou o momento que talvez doa tanto quanto a traição, que é quando você se pergunta: dá para restaurar? Pode ser surpreendente para alguns, mas a maioria das pessoas que passa por isso ainda tem esperanças da restauração e fortalecimento do casamento. Eu, como psicanalista, depois de anos ouvindo histórias reais nesse consultório, percebi uma coisa: não existe o lugar de antes. Existe o que você vai construir depois, e dependendo de quem você é hoje, esse depois tem 4 caras diferentes: sua ou de quem está à sua volta. Eu vou te mostrar essas 4 para que você medite sobre qual está tendendo e, principalmente, observe quem está à sua volta. Como amigos e padrinhos, eles podem influenciar muito daí para frente. Quando o assunto é traição, existem aquele tipo de pessoa que nem precisou ser traída para desacreditar. Ela já chegava frustrada com o casamento dela, com o dos pais, com o que via ao redor, e a traição só confirmou uma sentença que ela já tinha decretado antes mesmo de casar. De forma consciente ou não, relacionamento não se sustenta, é questão de tempo. A pessoa não está processando o luto pela traição, ela está processando a confirmação de uma crença antiga. Na psicanálise, a gente chama isso de repetição. Ela não está reagindo ao fato, ela está reagindo ao roteiro interno que já escreveu há anos, provavelmente lá na origem da família. O risco aqui não é superar a traição. O risco é usar a traição como prova irrefutável de uma tese que não tem nada a ver com esse relacionamento específico. Se você tem um amigo próximo que é assim, eu recomendo que pense muito bem antes de contar sobre a traição. E se tiver contado, que pense muito antes de levar em conta os seus conselhos. Afinal, eles podem te levar para um lugar que você não deseja verdadeiramente. O segundo tipo já passou pela traição de verdade. Sentiu o chão se abrir, sentiu o seu corpo tremer, sentiu raiva e no fim não restaurou. E aqui tem uma distinção que eu preciso que você preste muita atenção. Não quis e não conseguiu são coisas psiquicamente muito diferentes. Quem não quis fez uma escolha consciente, olhou para a relação, olhou para si e decidiu que aquilo não fazia mais sentido para a sua vida. Quem não conseguiu é diferente. Tentou, se esforçou, quis genuinamente reconstruir, mas esbarrou em algo que não dependia só da vontade. A confiança não voltou, o corpo não relaxou mais perto do parceiro, a ferida reabria toda semana. É o inconsciente dizendo que a segurança básica foi rompida de um jeito que a vontade consciente não repara sozinha. É um assunto complexo. Se você está nesse grupo, eu preciso te dizer que você não fracassou por não ter restaurado. Você só descobriu na prática que é reconstrução e que ela não é apenas uma questão de esforço. Se você tem amigos nesse mesmo barco, alguns que elaboraram bem o que aconteceu consigo, conseguem ser apoio para restauração. Outros, infelizmente, podem acabar sangrando suas feridas em cima da sua, que ainda está muito aberta. O terceiro tipo, restaurou. É aqui que a maioria das pessoas comete o maior engano. Acha que restaurar significa voltar para o que era antes. Restaurar de verdade é reconstruir uma relação nova, com regras novas, com um nível de honestidade que a relação anterior nunca teve. Porque a relação anterior, aquela que permitiu a traição, já não existe mais. Quem restaura de verdade não finge que nada aconteceu. Elabora, atravessa a raiva, atravessa a desconfiança, atravessa a vontade de usar o passado como arma em toda discussão futura. E escolhe, dia após dia, ficar reconstruindo. Não uma confiança cega, mas uma confiança forte. Isso, clinicamente falando, é um dos processos mais exigentes que existem dentro de uma relação. Espero que a essa altura, se você não viveu isso, mas conhece alguém que viveu, já tenha encaminhado esse vídeo
para que ela ou ele também assistam. Chegamos no quarto tipo, que é o mais raro, na minha visão, o mais importante de todos. Essa pessoa não só restaurou ou não passou algo assim, ela foi além. Ela olhou para a própria história de relacionamentos e entendeu que todo mundo carrega marcas relacionais de pai, de mãe, do primeiro amor, de relações passadas. E ao invés de ficar presa no papel de vítima, ela trabalhou o trauma relacional de base. É essa pessoa que hoje apoia outras pessoas, porque atravessou, elaborou e não ficou refém da própria dor. Encontrou feridas que já existiam antes e que ia aparecer de um jeito ou de outro mais cedo ou mais tarde. Se você chegou até esse vídeo, talvez não esteja aqui ainda, mas te garanto que é possível chegar. Esse tipo de pessoas são as mais importantes em se manter por perto, já que assim podem ser apoio e geralmente são excelentes conselheiras. Então, volta comigo para a pergunta do início. Dá para restaurar ou não? A resposta verdadeira é: depende de qual desses 4 tipos você é agora. E nenhum deles é definitivo, tá? Quem desacreditou pode reelaborar a própria crença. Quem não conseguiu restaurar pode, com o tempo e o processo certo, se reconstruir sozinha ou em uma relação nova. Quem restaurou pode aprofundar e quem superou pode apoiar quem ainda está no meio do caminho. Se você se reconheceu em algum desses 4 tipos, comenta aqui embaixo qual foi. E se você sente que está travado em algum ponto desse processo, esse é exatamente o tipo de trabalho que eu faço no consultório e no acompanhamento que ofereço. Se inscreve nesse canal, porque essa série sobre crises relacionais continua. E o próximo vídeo vai falar sobre um tema que afeta muita gente: como reconstruir a própria identidade depois de sair de um relacionamento. Te vejo no próximo vídeo.